Pronto. Então, recapitulando o que a gente viu na última aula, né? Então, hoje a gente vai continuar alguns estudos de caso. Eu realmente não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei, não, dá para falar de estudo numa aula, mas enfim. Só recapitulando, né? A última coisa que a gente viu na última aula foi isso aqui, teorema. Isso aqui é só um recapitulando, tá? É P mudo? Recapitular. Eu acho que é, né? Mas capítulo não é P mudo. E é recapitular de... E agora? Pronto, recapitulando. A gente viu. Tem o I mesmo? Eu fui aí pela etimologia, viu? Capítulo. Eu dei uma de Mário Sérgio Cortella, faltou só fechar o olho assim. Tá ótimo. Então, a gente viu que se XDzinho é rede de números reais, rede real, monótona e limitada, então XDzinho converge. A prova que eu fiz considerou o caso crescente, e aí o desenho era essencialmente isso. Como ela é limitada e crescente, as coisas vão subindo assim. Pode ser que não atinja um limitante superior, mas certamente vai se aproximar arbitrariamente do Supremo. E a ideia é que justamente o Supremo das imagens é a coisinha para onde esse negócio vai. Eu fiz o argumento analítico mesmo, e aí só para frisar, o caso decrescente é exercício. Está lá no texto que é exercício. Neste caso, no caso decrescente, a gente tem que o limite da rede vai ser o ínfimo. Dessas coisinhas. E aí, claro, aqui está para uma rede, mas se for uma sequência, a mesma coisa acontece. Então, se tem uma sequência decrescente, se ela é limitada, ela vai convergir para o ínfimo, por ela ser decrescente. Aí eu desenho análogo. E aí, justamente para exemplificar a aplicação, vocês lembram que eu fiquei uns 20 minutos na aula passada, talvez um pouco menos, eu estou exagerando, mas a gente ficou um tempão fazendo um monte de argumento para mostrar que isso aqui era zero. A gente ficou, porque não sei, o 2AN, N é menor que 2AN para N maior ou igual que... Fez uma desgraça de conta. Porque não tinha teorema, eu falei para vocês. Agora a gente tem teorema, ó. Veja que essa sequência, o 1 sobre 2AN, ela é decrescente e limitada. Bastava que fosse limitada inferiormente, mas está todo mundo entre 0 e 1 aqui. E ela é decrescente. Acabou. Portanto, limite de 1 sobre 2AN, quando n vai para infinito, é igual ao ínfimo desse conjunto. E esse ínfimo a gente já sabe quem é. É isso. Zero. Agora, outro exemplo. Limite de 1 menos 2, 1 menos 1 sobre 2AN, quando n vai para infinito, é igual a 1.
Eu sei que no fundo vocês olham para isso e falam, porra, mas eu acabei de ver que ali é 1 sobre 2n vai para zero, isso aqui vai para zero e fica 1 dá 1. Vocês estão certos? Mas vocês estão aí usando propriedades operatórias de limites que a gente ainda não viu. Vocês podem pensar assim, eu ainda não posso argumentar desse jeito, eu tenho que dar um jeito diferente de argumentar. E o que é legal é que assim, vocês vão começar a perceber isso cada vez mais. Eu mostro uma conta de um jeito. Pô, eu fiz de outro jeito, que merda, o mundo me odeia, eu nunca faço igual você. Não tem problema. Ué, tá. Tem vários jeitos de fazer a mesma coisa, tá? Então não é problema. Mas nesse caso aqui, com o que a gente tem, ó, note que se você olhar essa sequência aqui, ela agora é crescente. Conforme n aumenta, isso diminui, só que aí você está fazendo 1 menos uma coisa pequena. Então, quanto maior o n, menor a coisa que você está tirando. Então, isso aqui está aumentando conforme o n aumenta. Então, ela é crescente. E ela é limitada. Logo, o limite dessa coisa aqui, 1 sobre 2an com n indo para infinito, é igual ao supremo disso. Supremo de 1 menos 1 sobre 2an, quando n pertence aos naturais. Então vejam, é o supremo de um conjunto que é da forma 1, é sempre o mesmo número 1, mais menos 1 sobre 2an. Então isso aqui é a mesma coisa que o supremo. Vou fazer bem devagarzinho. Da soma desses dois conjuntos. Esse conjunto somado com esse, eu pegar todo mundo daqui e somar com todo mundo daqui. Aqui só é 1. Então, esse conjunto eu consigo escrever como sendo a soma desses. Tudo bem? Só que a gente já viu o supremo da soma é a soma dos supremos. Então, isso aqui é o supremo do conjunto que só tem o 1, mais o supremo, vou colocar assim, de menos, fazer assim, menos 1 vezes o conjunto 1 sobre 2an, n pertencente aos naturais. Certo? Supremo do conjunto que só tem 1 é 1. Aqui é um conjunto que eu sei que o supremo existe, vezes um número menor que 0. Supremo disso vai ser igual a menos o ínfimo. Então, isso aqui é menos o ínfimo de um conjunto que eu já conheço o ínfimo. Eu estou usando aquelas propriedades operatórias, lembra? Supremo de R vezes A é igual a R vezes o ínfimo de A, se o R é menor que 0. Quem é o R aqui? Menos 1. Isso aqui é 0, então 1 menos 0 é 1. Ainda é mais fácil do que fazer aquela mesma coisa que a gente fez na aula passada para calcular esse aqui. Mas ainda vai ficar muito mais fácil com os outros teoremas que a gente vai... Por exemplo, o que eu falei. Isso aqui é a soma de duas expressões que eu já conheço o limite. E são reais. Então, é o limite de 1 menos o limite disso. O limite disso é 0, acabou. Mas assim, só para ilustrar que tem várias formas de resolver a mesma coisa. Mas aplicação direta desse. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Tá bom? Então, um outro exemplo. E aí isso é uma coisa que eu acho interessante fazer desse tipo de disciplina. Que assim, por exemplo, você pega a maioria dos livros de análise, sei lá, vai falar de sequência, depois vai falar de série. Aí você fica com a ideia que série é uma coisa que mora numa caixinha,
Sequência é uma coisa que mora em outra caixinha, e quando você estiver mexendo com uma, você não mexe com outra. Mas não, tudo é limite. Então eu gosto de fazer essas coisas misturadas para vocês já se forçarem a perceber que essas coisas elas não ficam assim todas separadinhas. Assim, às vezes você, né, tipo, às vezes você joga sal na sobremesa e fica bom. Tá? Mas façam com moderação isso. Porque a chance de ficar uma merda é muito grande. Pouquinho só de sal, não é para muito. Então, série. A ideia de séries são sequências, mas são sequências especiais. Só para pegar aqui igualzinho. Fixada uma sequência real xn, com n pertencentes naturais, a gente denota assim, ó, e aí vai variar da pressa de vocês. N igual a 0 até xn. Esse aqui é quando você está realmente com muita pressa, tipo... tipo, foda-se, você entendeu o que eu estou fazendo. A gente denota por alguma dessas coisas aqui a sequência cujos termos são x0, depois x0 mais x1, depois x0 mais x1 mais x2, depois x0 mais x1 mais x2 mais x3, depois é a sequência das somas dos termos da sequência. Então, essas coisinhas aqui a gente chama de somas parciais. Tá? Então, assim, quando eu escrevo, é o exemplo dentro do exemplo. Se eu escrevo, você pega isso aqui assim, ó, eu escrevo desse jeito. 1, conforme n pertence às naturais, eu estou pensando nessa sequência aqui. Ela começa no 1, o primeiro termo é 1, segundo termo é 1, terceiro termo é 1, sequência constante igual a 1. Se eu escrevo assim, por exemplo, isso aqui denota a princípio a sequência 1, 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Porque ó, aqui foi esse mais esse, aqui é esse mais esse mais esse. Se eu tiver essa aqui agora, por exemplo, 1 sobre 2 a n, n pertencente às naturais, começa em n igual a 0 é 1, n igual a 1 é 1 sobre 2, n igual a 2 é 1 sobre 4, n igual a 3 é 1 sobre 8, e assim vai. Só que se eu escrever assim, a princípio, 1 sobre 2 a n, isso aqui, o primeiro termo vai ser 1, segundo termo vai ser 1 mais meio, terceiro termo vai ser 1 mais meio mais 1 quarto, e assim sucessivamente. Então a gente expressa, então a série, a princípio, ela expressa isso, a sequência formada pelas somas parciais dos termos. Tudo bem? Boa? Show? Tá. Como que ele chama? Tá, eu não vou encher o saco dele, eu ia perguntar se você tinha entendido.
Tá. Só que aí a gente vai cometer um abuso de notação. Porque quando a gente vê uma sequência, o que a gente quer fazer? Calcular o limite. Então, a gente vai dizer que... diremos que uma série n igual a zero até infinito, a gente vai dizer que ela converge em R se a sequência das suas somas parciais converge em R. Então, e aí vem o abuso de notação. A gente vai, se esse limite existir, a princípio ele seria isso, ó, limite de n indo para infinito, da soma dos xis e de igual a zero até n. Concordam? Qual que é o termo geral da sequência da soma? É isso. Para n igual a zero, é o primeiro termo. Para n igual a 1, eu vou fazer x0 mais x1. Para n igual a 2, x0. Então, isso aqui representa um termo qualquer aqui da sequência das somas parciais. Dizer que ela converge é dizer que esse limite existe. E aí, como que a gente vai representar esse limite? A gente vai representar do mesmo jeito que a gente expressa a série. Eu já tentei pensar em algum jeito que não fosse artificial de criar uma notação melhor, mas... Na minha cabeça, ó, eu fiz notação aqui, cara. Já começou aqui, né? Quando eu escrevo assim, você fala? Sim. É porque você pode escrever isso como soma formal. Tipo, série... Você escreve como série formal no ponto de vista de álgebra. É só um termo diferente para você representar uma sequência. Aqui é só uma notação. Aí quando está aqui, percebam que quando a gente está escrevendo aqui dizendo que esse limite existe, em vez disso representar uma sequência, é como se estivesse somando os infinitos termos mesmos e eles estivessem indo para algum lugar. Tipo aqui, ó. Eu vou dar um argumento geral, mas se você faz 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, se você vai fazendo isso, você vai chegar em 2. Se você pudesse somar todos mesmo, é como se fosse para 2, né? Porque isso aqui é só... Isso não é um argumento, isso é só uma simplificação. 1 mais 1 é 2. Acho que isso a gente concorda. Só que o 1 eu posso escrever como sendo meio mais meio. Aí aqui já apareceu o 1 mais meio. Esse meio é 1/4 mais 1/4. Aí, e assim eu vou sempre pegando esse pedacinho que sobra, escrevendo como sendo uma metade. E aí vai aparecendo essas coisinhas. Então, quando a gente escrever daqui a alguns minutos, isso aqui, aqui, n igual a 1. Quando escrever isso, intuitivamente o que a gente está pensando é que se eu somasse todos esses caras, deu 2. É só intuitivo porque a gente não pode somar infinitos. A gente soma de 2 a 2. Mas se a gente pudesse, daria. O que formaliza-se se a gente pudesse? Essa ideia do limite. Quanto mais eu somo, mais perto eu fico de 2. 2. Tudo bem até aqui? Mas então, só para exemplificar então outra aplicação do teorema que a gente provou na aula passada, eu vou ver aqui uns exemplozinhos, 2, com o teorema da aula passada,
Prova-se. Aqui é sacanagem, tá? Não é trivial, mas é quase. Prova-se trivialmente que se 0 menor que A menor que 1, então, quando você faz isso aqui, isso dá isso aqui. Nota que se você pegar A igual a meio, para fazer aquele caso, para A igual a meio você vai ter 1 sobre 1 menos meio. 1 menos meio é meio. 1 sobre 1 sobre 2 é 2. Deu o que a gente queria. Mas por que trivialmente? Vamos lá. Vamos analisar o comportamento da coisa aqui, ó. Essa série vai ser o A elevado a 0. O primeiro termo é esse, é 1. Depois vai ser A elevado a 0 mais A. Então é 1 mais A. Depois vai ser A elevado a 0 mais A elevado mais A ao quadrado, que é igual a 1 mais A ao quadrado. E vai indo. Só que em cada passo, olha o que aconteceu. Eu tinha 1. Somei uma coisa positiva, aumentou. No próximo, eu somei outra coisa positiva. Aumentou mais um pouquinho. No próximo, eu vou somar outra coisa. E assim está aumentando. Então, a sequência das somas parciais é crescente. Até aqui vocês estão comigo? Se fosse, a gente vai ver que se ela for limitada, eu vou primeiro só assumir que ela é. Suponha que ela é limitada. Depois a gente mostra que é. Suponha que é limitada. É limitada, é crescente, converge para o supremo que existe. Então, logo, existe um S pertencente aos reais, tal que S é igual ao limite dessas... S é igual a isso. A elevado a N. N igual a 0 até infinito. Só que mais do que isso, a gente sabe que nesse caso, isso é o supremo dessas coisas aqui. Porque é crescente, e quando é crescente, o limite é o supremo das coisas que a gente está tomando limite. Tudo bem? Beleza. Agora, uma coisa que na primeira aula eu fiz com vocês como um armengue, aqui funciona. Porque é propriedade supremo. O supremo existe ao número real, eu posso fazer isso. Ó, esse cara existe, né? Então, vamos lá. Vamos calcular. Talvez vocês lembrem que a gente multiplicava por 2. Vamos pegar o número A e vamos multiplicar por esse S. Se eu faço isso, eu estou fazendo A vezes o supremo dessas sominhas aqui. N igual a 0. Ah, desculpa, aqui eu escrevi abobrinha, pessoal. Vocês deviam ter cagado na minha cabeça. I igual a 0 até N. Essas são as somas parciais. Tudo bem? Tá, desculpa. Foi já. Então, I igual a 0. Aí, até N, conforme N varia nos naturais.
Até aqui tudo bem? Eu estou só reescrevendo as coisas. Estão comigo? Tá. Um número vezes o supremo de um conjunto, se o supremo já existe, esse número multiplicando entra. É porque isso aqui, por definição, é o limite das somas parciais. E aí, lembra, quando se xn é crescente e limitada, então o limite dos xn's, conforme n vai para o infinito, é o supremo dos xn's. Se aqui, o que está fazendo, quem que está acompanhando o n? É o somatório todo. Aqui, essa coisa está fazendo o papel do xn. Então, eu vou fazer o supremo dos xn's. Melhorou? Beleza. Mas então esse é o supremo de um conjunto vezes um número. O número entra. Então, isso aqui é igual ao supremo de A vezes essas coisas aqui. A elevado a I igual a 1, igual a 0, perdão, até N. N pertencente às naturais. Aí agora tem um abracadabra. Nada nessa manga. Nada nessa manga. Aqui, se você está multiplicando por A aqui, esse A, essencialmente, eu posso sumir com ele se eu colocar um mais 1 aqui. Porque isso aqui é A0 mais AN. Se eu multiplico, A0 aqui. Se eu multiplico por A, aqui vira 1, aqui vira reticências, aqui vira N mais 1. Né? Então, essa coisa fica supremo do somatório de AI mais 1 de I igual a 0 até N, conforme N varia nos naturais. Até aqui vocês estão comigo? Agora vamos lá, pensa, essa soma agora, eu estou essencialmente falando que eu estou pegando coisas assim. A1, A elevado a 1, que é A, até A elevado a N mais 1 para todo N. O que aconteceu é que eu sumi com 1 daqui. Então, essencialmente, isso aqui eu vou colocar uma exclamação que eu vou explicar melhor. Isso aqui, no fundo, é o supremo de menos 1 esse conjunto aqui, vou explicar aqui agora o que eu estou fazendo. Aqui você tem esse conjunto A igual aos caras da forma AI mais 1, I igual a 0 até N, com N pertencente às naturais. E aí você tem esse outro conjunto, B igual a menos 1, mais a soma de AI igual a 0 até N, N pertencente às naturais. Acontece que o conjunto A é igual ao conjunto B. Não é automático. Fica automático quando você faz essas contas várias vezes na sua vida. Mas vamos lá. A gente quer se convencer disso. A gente tem que mostrar duas coisas. A contida em B e B contida em A. Pega alguém no A. Esse cara no A é alguém da forma... Faz o Azinho e soma até a N mais 1 para algum N, tudo bem?
Agora, nota que se você pegar esse mesmo cara e você escrever ele assim, ó, se você escrever ele desse jeito, menos 1 mais 1 e o que você já tinha, ainda é o mesmo elemento, só que agora você pegou essa coisa que estava no A e expressou ela como sendo menos 1 mais uma soma começando do 1 indo até um certo n. Então, esse cara que a princípio estava aqui, você conseguiu escrever ele de um jeito que ele aparece aqui agora. Agora, se você pega alguém que está no B, ele é da forma menos 1 mais um somatório desse jeito. Só que um somatório desse jeito começa com 1. E aí vai a 0, A mais até um AN. Certo? Bom, se você cancela isso aqui, você vê que esse cara que você pegou no B, no fundo, é alguém que tinha esse formato. Então, os conjuntos são iguais. Tudo bem? Porque agora, ó, de novo, por propriedade de supremo, é menos 1 mais um bagulho. Isso aqui vai ficar igual ao supremo do conjunto que só tem o menos 1, mais o supremo das somas parciais, que é S. Então, A vezes S é igual a menos 1 mais S. E S é um número real, de verdade. A convergência acontece nos reais. Eu posso subtrair. Portanto, a gente fica com AS menos S igual a 1. Tipo, eu tenho AS igual a menos 1 mais S. Passo menos 1 para o outro lado. Ah, não, é assim. Passo esse para o outro lado, fica junto com o S. Então, se você deixar o S em evidência, que é quem você queria descobrir, S é igual a 1 dividido por 1 menos A. Eu coloquei aspas. Agora sim, tenta fazer isso provando no braço que o supremo dessa coisa vai ser isso. Vai ser muito chato. Assim é muito mais fácil. E veja que você nem precisa se preocupar em mostrar que essa expressão vai ser o supremo. O fato de existir um supremo permite você calcular quem ele é. Que às vezes a gente fala, mas de que adianta eu saber que existe um limite se eu não sei qual é? Às vezes o fato de que você sabe que o limite existe, na reta, você consegue fazer um armengue para fazer uma conta. Mas você não conseguiria fazer essa conta se você não soubesse que o limite existe. Tá? Mas então isso aqui é um exemplo de... E o que a gente usou? O teorema da aula passada, de novo. Tudo bem até aqui? Caramba, meu celular estava discando... Acho que tem uns 100 números aqui. 11h35. Beleza. Agora, vamos olhar para essa série aqui. Eu não coloquei ela à toa. Então, ainda em séries... Então, no caso 3, o caso 3 a gente vai olhar essa aqui, a série, essa série aqui, n igual a 0 até mais infinito, até infinito, quando a gente escreve assim, ela é a sequência que começa com 1, aí depois é 2, 3, 4, 5, 6, porque eu estou somando 1 a cada novo passo. Essa sequência ela é crescente, mas não é limitada. Então eu não posso usar o teorema para assumir que existe um limite para onde vão essas coisas e fazer esses negócios aqui.
Mas, apesar disso, na verdade, tipo, como ela é ilimitada, não existe R real tal que o limite das somas parciais seja igual. Não existe um cara que o limite é esse. Então, o que a gente diria? Que essa coisa não converge, que essa coisa não tem limite. Mas dizer que isso aqui não converge, eu acho meio estranho. Porque ó, se vocês olharem o gráfico, eu vou colocar aqui a reta real. 0, 1, 2, 3, 4. Aliás, eu acho que eu devia ter feito menorzinho. Fazer aqui. 0. Então, ó, no primeiro termo dá 1, no segundo termo dá 2, no terceiro termo tan. Ela vai fazendo isso. E de fato, ela não se aproxima de nenhum número real. Qualquer número real que você colocar, você tentar colocar para ser, será que o limite não é esse? Ela simplesmente passa e vai embora. Só que parece que ela está indo para algum lugar, só que não é um lugar real. Parece que ela está indo para o mais infinito. Só que a gente não aceita falar isso, tipo, não, o mais infinito não existe, ele está lá, é uma coisa que eu nunca vou alcançar, não é verdade? Tipo, a gente não quer aceitar isso, não, o limite não existe, então tudo bem. Não, tá. Aí você fala, não, o limite não existe. Só que se você compara com uma coisa que a gente realmente vê que o limite não existe, tipo aquela menos 1 elevado a n, o comportamento é bem diferente, ó. Ele fica um negócio assim, ele fica oscilando. E realmente isso aqui nunca se decide. Esse aqui parece que tomou uma decisão, parece que ele está indo para um lugar. A gente só não concordou ainda com que lugar é esse. Mas aí vamos lá. Eu quero ver se eu consigo convencer vocês de que isso é uma coisa mais razoável do que parece. Então, ó, note que para todo m real que você pega, tal que m é menor que mais infinito, ou seja, eu estou falando que é um número real, tá? A princípio essa notação ainda não faz sentido. A gente consegue encontrar um n pertencente aos naturais, tal que se n é maior ou igual que nzão, então esse termo xnzinho aqui, igual a soma de 1 indo até n, vai ser maior que esse m. Eu só reescrevi aquilo que eu falei. Dado um m, existe um momento a partir do qual, se eu somar 1 várias vezes, vai passar. Né? Então, eu vou desenhar isso assim, ó. Tipo, aberto no mais infinito. M. E existe um momento a partir do qual xn mais 1. E daqui para frente todo mundo está depois desse cara. Tudo bem? Vocês concordam que esse desenho, em algum sentido, expressa o que está acontecendo com essa coisa? Mesmo? Não parece armengue? Boa? Tá. Ok. Agora vamos considerar outra coisa. Então,
Pausa dramática. Vamos retornar para aquela outra coisa que a gente tinha visto, que o 1 menos 1 sobre 2an, que esse limite aqui era 1. Tudo bem? Vocês concordam que eu posso dar um zoom na reta? Aqui é para ser pontilhado. Intervalo aberto na reta nunca chega no 1. Mas eu posso ir pegando números cada vez mais próximos do 1. Não vai chegar, mas eu deixo o desenho aqui abertinho, certo? Agora, vocês concordam que se m é menor do que 1, então existe um nzão natural, tal que se nzinho for maior ou igual que nzão, então, se eu pegar yn como sendo esse termo da sequência, isso aqui vai ser maior que o m, pega um número menor que 1. Pode ser entre 0 e 1, mas pega um número aqui. Aí, como essa sequência converge para 1, e ela é crescente, existe um momento a partir do qual as coisas vão ficar tão próximas de 1 quanto eu quiser. Coloco como distância isso. Tudo bem? Então, existe um n a partir do qual os caras vão estar tudo aqui, ó. O yn vai estar aqui, o yn mais 1 vai estar aqui. Todo mundo vai estar aqui. Depois desse cara. Tudo bem? Até aqui tudo bem. Agora, o que acontece se eu apagar isso? Imagina que eu saio da sala, apago isso aqui, apago tudo que está escrito, deixo esse desenho, apago todas essas explicações aqui, deixo esse desenho. Não é essencialmente, eu apago 1 e apago mais infinito. O desenho não fica essencialmente igual? Fica, não fica? Você não está querendo aceitar, mas no fundo você aceitou, você percebeu que fica. É o mesmo desenho. Né? É o mesmo desenho. Só que aqui, nesse lugar, a gente se sente no direito de escrever coisas assim. E ninguém reclama. Esse pedaço aqui, no fundo, eu estou falando que todo intervalo aberto num M e fechado num 1, vai ter um momento a partir do qual está todo mundo lá. Claro, aqui, no fundo, você fala, não, professor, mas é porque tem um outro pedaço aqui que a gente está ignorando. Mas, para efeitos práticos, não importa. Se eu estou com uma sequência que está todo mundo abaixo do 1, eu me vejo no direito de considerar um intervalo sim. Agora, aqui, se você escrever assim, vai ter gente que vai ficar pistola. Por quê? Não, porque isso aqui não é um número, tudo bem. Se eu escrever assim, a pessoa fica um pouco mais calma. Só que se eu escrevo assim, eu não tenho direito de usar a mesma definição que a gente estava usando de convergência. Qual era a definição de convergência? Dado um intervalo aberto em torno de um ponto, existe um momento a partir do qual está todo mundo lá. Se eu uso essa definição e eu permito haver intervalos dessa forma, eu agora tenho intervalos abertos em torno do mais infinito. E se eu falar que para todo intervalo aberto em torno do mais infinito, existe um momento a partir do qual está todo mundo lá. Eu simplesmente, com a mesma definição, eu dei para você a definição usual que você tinha, de limite na reta, e dei para você a definição de quando que um limite vai para mais infinito. Que não é um limite real, mas que, tá indo para algum lugar. Então, isso é uma das justificativas do porquê faz sentido você tratar dessas coisas. Porque aí você consegue ter uma definição só de limite, que dá conta de limites reais e limites no infinito.
Tá? Então, essa é a sacadinha por trás da coisa. Então, o que a gente vai fazer? É isso aqui. É um armengue, mas é um armengue do bem. Tá? Eu não sei quem assistiu a palestra do professor Samuel na abertura da SEMAT, que ele falou de um negócio de arenque azul, arenque vermelho, esse negócio assim. Isso aqui, ó, você falar que esse limite, o limite dessa coisa não existe, você fala que esse limite não existe. Mas aí depois você fala que, o limite não existe, mas eu vou escrever que o limite dessa coisa é infinito. Porque não é um limite, é um comportamento. Mas eu vou usar a mesma notação que eu já usava para limite, mas não é limite. É porque no fundo é limite, só que não é um limite na reta. É um limite numa coisa um pouco mais geral. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Definir direitinho. Em definição, a reta estendida é o conjunto dos números reais, só que a gente vai unir dois pontos novos. A gente vai colocar esse ponto e esse ponto. Menos infinito e mais infinito. Que denotaremos assim. A gente vai escrever assim, menos infinito, mais infinito. Muitos livros vão escrever isso sim. Eu não quero escrever assim porque vai gerar confusão quando a gente for falar de topologia. Vai ter o fecho de um conjunto, o fecho de um cara é assim, só que o fecho de um fechado sempre é espaço. Aí quando escrever assim, professor, mas isso não era isso por conta desse exercício? Aí vai ferrar tudo, então não vou colocar essa notação. Mas a gente vai denotar assim. Então, nesse lugar, na reta estendida, a gente não pode... Essa notação é porque o fecho da reta na reta estendida é isso? O fecho da reta na reta estendida vai dar isso. Só que essa notação era para ser disso, não da reta. E aí ia dar confusão. Mas tá, na reta estendida a gente não pode fazer conta como der na telha, pois R é corpo. A gente viu que R é corpo. Isso aqui não é. Então, coisas do tipo... professor, então eu vou fazer conta igual eu faço na reta, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Mais infinito, menos infinito. E isso aqui vai dar zero, né? Porque é um cara menos o outro. Se é na reta eu faço isso, dá zero. Por que aqui eu não posso? Porque a estrutura algébrica está em R. Aqui eu só coloquei dois pontos novos. Perceba que se você quisesse realmente fazer conta com essa coisa, você teria que poder fazer mais infinito até um outro elemento. Você não ia ter... Tipo, você nunca achou que x mais x era x. X mais x é 2x, então você ia ter que ter o 2 mais infinito, 3 mais infinito. Então ia ser um negócio muito maior. Se você acrescenta 2 pontos num corpo e quer que seja corpo, você vai ter que acrescentar mais gente, não só mais 2. Então, essas continhas aqui estão proibidas. Assim, tipo, isso aqui... Não. Vão ter coisas, vão ter comportamentos que a gente vai escrever como se fosse uma conta para abreviar situações, como regra de memória, mas não significa que você está fazendo conta. O que a gente consegue fazer direitinho na reta estendida é ordem. Então, conta a gente está proibido de fazer. Então,
A gente não vai fazer continha ainda. Mas, se você pega x, y pertencentes à reta estendida, a gente pode define o que significa isso. Então, ó, se você tem x e y, se os x e y que você pegou estão na reta, x menor que y significa o de sempre. Então, assim, a gente não tá, no fundo que a gente fez, deixa eu fazer o desenho desse lado. Aqui está a reta real. Aqui está a reta real. O que a gente está fazendo é, coisas que estão aqui, a gente continua comparando do jeito que elas sempre foram. Se o x está desse lado e o y está desse lado, a gente fala que x é menor que y. Y maior que x, enfim, como você quiser. Aqui a gente não bagunça as coisas. Agora, o ponto novo que você acrescentou, esse mais infinito, você colocou esse desse lado para ele ser o quê? Tipo, o máximo. Ele é uma, tipo, a reta antes não tinha máximo, era um buraco aberto aqui, tipo no 1. Você andava quanto você queria aqui, nunca chegava no 1. O que você faz? Coloca um 1, fechou. Aqui você andava na reta, nunca chegava na reta. O que você fez? Tampou. Você colocou mais no infinito. Então, a gente vai dizer que se o y... Então, se o cara que está desse lado é o mais infinito, a gente sempre vai colocar assim. Então, qualquer coisa para trás é menor que mais infinito. Inclusive o menos infinito que está desse lado. Era aberto para trás, a gente foi, tampou, colocou menos infinito. Então, se o x for menos infinito e o y pertence a R, então, essencialmente, se você ficar algum dia em dúvida com... Tipo, eu ainda não acho razoável, professor. Ainda acho isso um armengue ferrado. Você volta para a prova e aí você lembra que para qualquer intervalo aberto existe uma bijeção da reta nele. Então, em particular, existe uma bijeção do intervalo aberto menos 1 na reta, mas aberto. Só que no intervalo aberto você nunca reclamou de colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Você vai e coloca um ponto aqui e um ponto aqui. Se você coloca aqui, não tem por que você não colocar aqui. Entendeu? No fundo você pode pensar dessa forma. E aí, uma coisa converge para mais infinito. Significa que para qualquer cara que eu coloco, existe todo mundo, eu consigo um momento a partir do qual todo mundo é maior que aquele m. É a mesma coisa que algo convergir para 1 para valores menores. Igual a gente fez ali. É a mesma coisa. Tá? E aí, bom, com isso, passa a fazer sentido também a gente falar de intervalos. Então, os intervalos abertos da reta estendida
eles são da forma tem esse formato aqui, alfa, beta, igual ao conjunto de todos os x's que pertencem à reta estendida, tais que alfa menor que x menor que beta. Eles têm essa forma aqui. O conjunto de todos os x's que pertencem a menos infinito mais o infinito, tal que alfa é menor que x. E tem esse formato aqui, menos infinito, beta, x aqui, tal que... Então, esses passam a ser os novos intervalos abertos. Então... Ah, tá. Então, além dos intervalos... Então, você tem... Os intervalos abertos que você tinha na reta ainda são intervalos abertos. Então, uma coisa assim, aberto aqui, ainda é um intervalo aberto. Se você pegar mesmo o intervalo daquele tipo aqui assim, e aberto aqui, ainda é um intervalo aberto. Tudo bem. O que a gente vai acrescentar de novo é que se você fechar desse lado, só desse lado, no mais infinito, se você fechar aqui, você ainda vai permitir que isso seja um intervalo aberto. Você ainda vai chamar isso de intervalo aberto. E da mesma forma, se você fechar desse outro lado aqui. São as únicas novas exceções. Tá? Então, professor, então se eu pegar isso aqui, isso é um intervalo aberto na reta estendida? Não, porque 5 não é mais infinito. Para você chamar um intervalo aberto e ele tem um lado fechado, é porque você não quer alterar os intervalos que você tinha. No fundo, o que você está fazendo é só um armengue para chamar isso aqui de um intervalo desse ponto. E aí você acrescentou só ele. É isso que a gente está fazendo. E aí, olha só que legal. Agora a gente vai ter essa definição aqui, ó. Com isso a gente pode definir esse bagulho que funciona muito bem, ó. Definição seja xdzinho rede real e L pertencente à reta estendida. A gente vai dizer que essa rede converge para L se para todo I contido na reta estendida, que foi intervalo aberto, tal que o L pertence a I, existir D que pertence ao conjunto dirigido, tal que o xdzinho pertence a I, para todo Dzinho melhor que o D. Então, se você parar para ver aquele exercício que eu comecei a última aula, tá bem? Na última aula a gente tinha visto que a definição de limite usual, eu podia simplesmente expressar ela pedindo que um ponto está na reta. Uma coisa convergiu para esse ponto na reta. A princípio, a definição que você tem pede um epsilon. Dado qualquer epsilon. Mas aí eu falei para vocês, não precisa ser um epsilon. Pode ser um intervalinho qualquer, ele não precisa estar centrado. Pode ser um negócio assim, ó. E aí a gente viu que era a mesma coisa. Em vez de pedir epsilon, pedir intervalo. Então, a definição tinha ficado para todo intervalo aberto em torno do limite,
existe um momento a partir do qual todo termo da rede está naquele intervalo. A diferença é que agora eu estou usando essa mesma formulação, permitindo que esse L seja menos infinito mais infinito. Então, para ilustrar, e aí eu vou... Deixa eu só ver se eu posso... Tá, dá para ilustrar e fazer mais coisas, mas... Realmente esse assunto era assunto para 2 aulas, não era uma aula só, não. Para ilustrar, ó... Exemplo. O que significa dizer que... é em notação, né? Só. A gente vai escrever assim. Por enquanto. Porque eu não mostrei que nesse caso o limite é único, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. O que significa para uma sequência... Para uma sequência xn, eu escrever isso aqui. Se a gente olhar a definição, mais infinito, menos infinito. A definição fala o seguinte: para todo intervalo aberto tal que o L pertence a I, aqui quem está fazendo o meu papel de L é esse cara. Intervalos abertos em torno do mais infinito, do menos infinito, esse aqui ele não pertence, esse aqui ele não pertence, esse aqui ele pertence. Então eles têm que ser desse formato. Então, para todo intervalo dessa forma, então vou pegar abertinho aqui. Para qualquer cara dessa forma, existe um N, então, existe um N natural, tal que, se Nzinho for maior ou igual que Nzão, então o Xn é menor do que o beta. Aí você vai no livro do Elon e vai ver lá qual era a definição de uma sequência convergir para menos infinito. Para todo número real, aí claro, como isso aqui está sempre indo para cá, eu posso supor que esse beta é menor que 0. Não tem problema. Mas para todo cara, existe um momento, para todo número real, existe um momento a partir do qual os caras estão menores que ele. É a definição que está no Elon. Só que eu tirei ela dessa. E é a mesma definição que serve para outro caso. Se eu quiser agora xn converge, vou fazer outra coisa. Limite de f de x quando x tende a p igual a mais infinito. Aí agora é no cálculo. No cálculo, vamos ver, isso aqui é uma rede. Isso aqui é um limite de rede, é aquela ideia de quanto mais próximo do P, melhor. Então vamos ver. Para esse limite eu falar com essa linguagem, eu tenho que agora olhar para os intervalos abertos em torno do mais infinito. Esse não serve, esse não serve, são caras dessa forma. Então, eu olho para isso aqui. Então, para todo... Isso aqui vai ser um negócio assim. Então, para todo alfa, aqui tinha que ter colocado um para todo beta antes. Para todo alfa, número real, existe um momento a partir do qual, se os pontos são bons o suficiente, ou seja, se estão perto o suficiente do P, a coisa vai estar dentro desse intervalo. Ser próximo o suficiente que encontrando isso é um delta, nesse caso. Então, para todo alfa, existe um delta maior que 0, tal que se 0 for menor que isso aqui, isso for menor que delta, então o f de x pertence ao intervalo. Pertence ao intervalo.
Isso significa o quê? Significa dizer que o f de x é maior que o alfa. A mesma definição que você vai encontrar no livro de Schurz, por exemplo, encapsulada nessa definição. Então, por isso que intervalos são legais, tipo, ele te dá uma visão geométrica da coisa, ao mesmo tempo em que ele deixa num saco todas as definições que você tinha. Tá? Aí deixa eu ver. Porra, verdade, medir 6. Eu não vou enrolar muito mais não. Esse vatapá é foda, viu? Vatapá é o meu nêmesis, né? Então, vamos só ver uma coisa. Isso aqui é só para uma proposição para desencargo de consciência. Desencargo de consciência. Se eu tenho uma rede que ela converge para L, onde esse L, ele é um desses pontos, é um desses dois pontos, então não existe nenhum número real que a rede converge para aquele ponto. Porque eu dei uma definição diferente, poderia ser que essa definição entrasse em conflito com a definição anterior. Mas veja que não. Prova. Existem intervalos abertos I e J contidos na reta estendida, tais que I inter J é igual a vazio, L pertence a I e R pertence a J. Isso aqui é para você se convencer disso, é um exercício, mas para você ver que não é um exercício difícil, L tem que ser ou menos infinito ou mais infinito. Quem que vocês querem que seja? Menos infinito. Aqui. O R está na reta, então ele não está nem aqui, mas está aqui. Ok? Bom. Se você fizer esse cara como sendo intervalo, se você fizer I como sendo fechado em menos infinito, aberto em R menos 1, e esse aqui, R menos meio, pronto. R menos meio. E aí você faz o J como sendo R menos meio. Agora, então ele era para estar aqui, na verdade. Eu tinha bastante espaço, mas para não fazer conta eu fiz assim. Aberto aqui, aberto aqui. É disjunto. R menos meio até mais infinito. Por exemplo, pronto. Ó. Aqui o menos infinito pertence, que é o L. Aqui o R pertence. E eles são disjuntos. I inter J é igual a vazio. Tudo bem? Agora veja que como a sua rede converge para L, existe um momento D no conjunto de índices tal que o xdzinho pertence a esse intervalo, está convergindo para cá, então a partir de um certo momento as coisas estão caindo aqui. Tal que o xdzinho pertence a I para todo Dzinho melhor que o D. Suponha, se acontecesse do xd convergir para o R, como isso é um intervalo aberto em torno do R, existiria um D' pertencente a D, tal que xdzinho pertenceria a J para todo Dzinho maior ou igual que o D'. Porque se converge para R, isso aqui é um intervalo, então a partir de um certo momento todo mundo está aqui. Só que o conjunto é dirigido. Como D é dirigido,
Existe D duas linhas, que é simultaneamente melhor que o Dzão, que o primeiro Dzão, e que o D'. Bom, mas se esse cara é melhor que esse, então o XDzinho pertence a ele. Só que esse Dzão, XD duas linhas. Como o Dzão também é melhor que o D', o XD também pertence ao J. Então, mas eles eram disjuntos. Fudeu. Não pode. Mesmo argumento de sempre. Então, se converge para um número não, para menos infinito ou mais infinito, então não pode convergir para número real. Essa definição não entra em conflito com a anterior. E com esse mesmo argumento, vocês conseguem provar isso aqui, ó. Que é uma generalização de um negócio que a gente já tinha. Exercício alguma quantidade de estrelas. Aliás, só avisando, eu já imprimi o material, assuntos da semana que vem já está pronto, tem uma cópia com o Saulo. Se vocês quiserem pegar com ele, senão está no Classroom. Tá? Exercício, se XD converge para L e XD converge para L'T, e ambos L' estão na reta estendida, então L'T é igual a L'T. Também vale a unicidade de limites. Argumento. Esse. Se forem dois pontos na reta, você já sabia antes. Se um dos pontos for o menos infinito e um outro ponto da reta, a gente acabou de fazer. Se você tentar pensar, mas e se o Lzão fosse o menos infinito e o L' fosse o mais infinito? Bom, mas aí você consegue separar eles por aberto. Tem bastante espaço para separar. E você consegue o mesmo argumento. E aí isso motiva a notação. A gente agora pode escrever assim também. Limite de XDzinho com Dzinho pertencente a Dzão igual a L, indica que Lzão é o único L na reta estendida, tal que a rede converge para L. Se existir, né? Se existir. Tá, então, é isso. Limites do infinito, no fundo, são só limites um pouco que você não consegue expressar eles bem com épsilons, mas você consegue expressar eles bem com intervalos. Agora deve ser meio-dia e 14. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Eu acho que não. Proposição, tal. Aí, assim, só para deixar vocês motivar para quem quiser pensar em coisas um pouquinho mais engraçadas, isso não vai ser cobrado, mas aqui a gente está usando intervalos abertos. Se a gente for para o R2, no lugar de intervalo aberto, a gente usa bolinhas abertas. Porque o que é um intervalo em R? O que é um intervalo aberto? Tipo, eu peguei um intervalo aqui centrado aberto em alfa, aberto em beta. Se você pegar o meio entre esses dois pontos, isso aqui no fundo é o conjunto da forma, sei lá, chamar de C, centro do intervalo. Vai ser um intervalo da forma C menos R, C mais R, onde R é a distância do centro até as extremidades. Mas isso eu estou pegando todos os números reais que a distância é menor que R. Se você pega essa definição e usa em R2, você vai ter bolinhas com a norma euclidiana. Se você vai para R3, você vai ter esferinhas. E aí todas as definições que a gente está fazendo com intervalo, de sequência, converge, não sei o quê, você faz em R2, faz em R3, faz em R... E as mesmas contas se aplicam. Então, quando a gente for mexer com continuidade na reta, quando tiver uma coisa desse tipo, se você fingir que é uma bola, ó, você já está pensando em R-. E aí foi. Mas é só para vocês atiçar a curiosidade. Quem quiser muito ver isso, tem material, no texto tem material extra, dessa parte explicando, mas isso não será cobrado. Extra é só
para você se exibir no recreio, assim, ah, não, eu já estou sabendo análise 2, ó, tipo assim, entendeu? Mas tá bom, pessoal, vamos comer o vatapá lá, se ainda tiver. Obrigado. E bom final de semana. Putz, eu não